Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone, estamos vendo aqui a matéria de avaliação mercadológica. Na aula passada a gente aprendeu como definir os honorários técnicos e agora a gente vai ver um pequeno diagrama da avaliação mercadológica. Ou seja, uma forma, um sketch, um esquema do que essa avaliação mercadológica ela disponibiliza para você. Quais são os ramos que ela te disponibiliza? Onde você pode atuar? Então, você pode atuar tanto por via judicial quanto por via extrajudicial. O nosso foco aqui é por via judicial, né? É um perito avaliador. Mas o corretor ele também pode fazer a avaliação mercadológica de forma extrajudicial. Sendo dessa forma extrajudicial, você pode atuar tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Tem que se atentar que quando a empresa, por exemplo, existe geralmente a exigência de que a nota fiscal seja emitida através de um CNPJ. Então, nesses casos, você precisa ser uma pessoa jurídica. Agora, se não houver essa exigência por parte do cliente, você pode fazer a avaliação como pessoa física e emitir a nota através do seu CPF mesmo. E por a via judicial, você pode atuar tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E em qualquer uma dessas duas esferas, você pode atuar tanto como perito do juízo quanto como assistente técnico. Eu queria chamar a atenção de vocês na questão da esfera federal. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente faz parte do 3º TRF. O 3º TRF, ele abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, se você fizer o seu cadastro, né, na esfera federal, teoricamente, você pode ser nomeado para fazer uma perícia em qualquer cidade de qualquer um desses dois estados. E existe também a questão, além dos honorários que você tem que constar também o seu período e o seu gasto com o deslocamento, tem também a questão da justiça gratuita, que o honorário é tabelado. Então, se você for fazer essa inscrição na esfera federal, é importante você se atentar a isso, principalmente essa questão dos deslocamentos. Não quer dizer que você vai ser mandado para qualquer lugar, você pode sim receber perícias para você fazer na sua cidade, mas existe essa possibilidade. Então, se atente que o terceiro TRF, ele é muito extenso. Então, só preste atenção nisso na hora que você for fazer os seus cadastros. Então, pela via extrajudicial, você, corretor, vai precisar do seu CRESSE e mais do KNAI. Esse trabalho que você vai executar, ele vai ser regido através de um contrato. E os honorários, a forma de pagamento e o prazo de entrega vão ser acordados entre o profissional e entre o cliente. Então, nesse caso, o que rege vocês é um contrato. E aí, os honorários, a forma de pagamento e o prazo para entrega desse trabalho, você vai combinar com o seu cliente, certo? Não existe uma regra. Então, isso daí vai ser um acordo entre as partes. No caso da via judicial, você pode atuar tanto como perito quanto assistente. No caso de você ser um assistente técnico, você precisa do seu CRESSE e do KNAI. Nesse caso, você não precisa do cadastro no Tribunal de Justiça. Esse trabalho que você vai efetuar, ele também vai ser regido por um contrato e os honorários e a forma de pagamento também vão ser acordados entre você e o seu cliente. A única diferença entre desse daqui e do contrato extrajudicial, do serviço extrajudicial, é que nesse caso, o prazo para entrega do serviço, ele não fica a seu critério nem a critério do seu cliente. Ele vai ser regido pelo judiciário. Então, o assistente técnico, ele tem 15 dias a partir da entrega do laudo pericial para apresentar o parecer técnico. Então, é esse o prazo que você tem. Um outro prazo que você vai ter que se atentar também é o prazo para entrega dos quesitos. Porque você, como assistente técnico, você precisa elaborar os quesitos que vão ser entregues para o perito responder. Então, você precisa ter ciência da causa, você precisa conhecer aquilo que o seu cliente está alegando em juízo, você precisa conhecer
o caminho que o advogado está trilhando para você poder fazer os quesitos técnicos a serem respondidos pelo perito que irão ajudar o seu cliente. Então, esse prazo que você tem também é de 15 dias a partir da nomeação do perito. E é a partir da nomeação e não a partir da sua contratação. Então, quando você for contratado, provavelmente você já vai ter uma data para você entregar esses quesitos, certo? Essa é a diferença entre o assistente técnico e o perito, o corretor trabalhando por vias extrajudiciais. Também tem que aqui a vistoria também vai ser determinada pelo perito do juízo, né, e tem que correr conforme os trâmites judiciais. No caso de você atuando como perito do juízo, você precisa, além do CRES e do CNAE, você também tem que ter aquele cadastro no Tribunal de Justiça. Então, você tendo todas essas inscrições, você pode ser nomeado como perito. Então, você passa a ser perito daquele processo através da nomeação do juiz. Depois que o juiz intimar você dessa nomeação, você tem 5 dias para você apresentar os seus honorários. Nesse caso dos honorários, tem 2 possibilidades. Ou a JG, que é a Justiça Gratuita, ou os honorários normais. No caso da Justiça Gratuita, quando você receber a intimação da nomeação, você já vai saber qual vão ser os honorários que vão ser pagos naquela causa para o perito. Por quê? Porque esses honorários, eles são tabelados, eles não são de acordo com as horas que o perito vai gastar, ele não é de acordo com a complexidade, né? Então, ele pode ter uma certa variação, mas sempre dentro da tabela. Então, não é uma coisa que você vai conseguir manipular, uma coisa que você vai conseguir ter, definir por você mesmo. Entende? Então, você já vai saber quais são os honorários da Justiça Gratuita. No caso dos honorários serem pagos pelas partes, normalmente o autor, então o perito vai elaborar essa proposta em 5 dias, pedir que 100% seja depositado em juízo e também pedir que 50% seja liberado já antes do início dos trabalhos. Isso por quê? Porque isso daqui é uma faculdade que o Código de Processo Civil disponibiliza para os peritos, mas não é regra. Então, se você não pedir, pode ser que o juiz não determine isso. Então, você precisa pedir que todo o valor integral, seja depositado em juízo. 50% vai ser liberado no começo e 50% restantes vão ser liberados só depois que você terminar a sua função no processo. Ou seja, depois que você entregar o seu laudo, depois que passar o período que os assistentes podem questionar o seu laudo, depois que passar o período que o juiz pode te chamar em audiência para esclarecer algum fator. Então, depois desses períodos, você já pode requerer os outros 50%. Mas se você já não tiver pedido o depósito em juízo, pode ser que a parte não queira depositar esses 50%. E aí, nesse caso, você vai ter que executar, ou seja, você vai ter que começar um processo novo. E aí vai ser muito mais demorado você conseguir receber o restante do seu dinheiro. Então, é importante que você siga esses passos, né? Então, nesse caso, que você elaborou a proposta, entregou em juízo, as partes se manifestam, o juiz determina os honorários e a parte deposita o valor. Só então que é dado início aos trabalhos. Então, essa é a parte que antecede o início da avaliação propriamente dita, né? Então, na próxima aula, a gente já vê o início da diligência, ou seja, o início da avaliação, até a entrega do laudo, que está lá a partir do 14.1, lá na nossa apostila. Tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abração para todos vocês e até lá. Tchau, tchau!